Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do livro Intercâmbio. E hoje vamos para um capítulo que se intitula Cortina Vibratória. Outro dia estávamos realizando uma pequena tarefa numa residência quando vimos entrar pela porta dos fundos que estava aberta duas criaturas embuçadas, parecendo malfeitores que estivessem invadindo a casa. Eram tão materializados que de relance pareciam encarnados. Logo percebemos que eram espíritos que estavam vindo para executar qualquer trabalho, pois procuravam atentamente algo ao redor deles e caminhavam com cuidado pé ante pé. Tratamos de nos ocultar para que não nos vissem, porque ali estávamos em serviço de proteção à casa por determinado tempo. Passaram para a sala e, nada havendo os que interessasse, dirigiram-se aos quartos. Entendemos então o que eles procuravam. Um quarto em que estávamos achava-se na cama um homem ainda novo que havia sofrido uma atroz obsessão e, a custo de muitas preces e do trabalho dos espíritos protetores, encontravam-se em convalescença. O espírito dele estava livre, mas o corpo ressentia-se da doença que o havia cometido em decorrência do assédio das entidades malévolas. Rapidamente nos colocamos em direção paralela à porta do quarto e fizemos uma cortina vibratória. Bem, agora tenho de explicar o que é isso e como se faz. Quando estava encarnado, lembro-me de haver assistido a filmes na televisão, esses desenhos animados infantis, onde os atacantes se viam bloqueados por uma cortina de raios invisíveis, impedindo-lhes o avanço. Vocês também devem ter assistido a algum filme assim. Nós, através de nossa mente, também somos capazes de conseguir bloquear os invasores com as nossas vibrações, anulando-lhes a energia que deveriam despender para se locomoverem. Organizamos como que uma cortina de vibrações entrelaçadas, contrárias às que emitiam os invasores, anulando-lhes o esforço. Entretanto, é necessário que, de fato, as vibrações emitidas, embora com bastante energia, sejam também de teor elevado, isso é, de frequência maior do que a do invasor. Assim, ele não as atravessará. Parecer-lhe-á que está entrando num vácuo e se sentirá inseguro, recuando amedrontado. Se no arroubo de coragem insistir, perderá a consciência plena do seu eu e cairá. Então nós fizemos as vibrações elevando-nos o mais possível, e quando eu falo elevando, quero dizer procurar o que de melhor existe dentro de nós para emitir. Você quer saber o que, por exemplo? Bem, podemos fazer assim. Juntando o sentimento amoroso às palavras, oremos ao Pai dizendo que o irmão doente precisa de apoio, rogando que se compadeça dele, pois só o amor deve reinar entre as criaturas. Isso é um exemplo apenas. Continuaremos assim, ao mesmo tempo que emitiremos sinais de resistência aos invasores. Essa repulsa não é desprezo, pois nunca se deve proferir uma palavra que expresse negativismo nem maus sentimentos. Se falamos que só o amor deve existir, não acrescentaremos, por exemplo, e não o ódio. A frase ele está dizendo, e não o ódio. Entendem? Vou explicar melhor. Se ele está falando uma frase no meio de uma oração, por exemplo assim, Senhor, que só exista aqui o amor. Tem que parar aí a frase. Ele não pode continuar e dizer, Senhor, que só exista aqui o amor e não o ódio. Porque as palavras têm uma força, as palavras têm uma vibração, então eles só usam palavras positivas. É isso que ele está tentando dizer.
Essa ou outra de significado menos edificante diminuirá o poder da vibração e, consequentemente, a eficácia da cortina. Graças a Deus conseguimos nosso objetivo. Ao se aproximarem do limiar da porta do quarto, os irmãos invasores sentiram desânimo, apoiaram-se no batente da porta e não conseguiram encontrar forças para entrar. Recuaram vagarosamente e, receosos, foram caminhando para fora da casa e não voltaram mais. Tudo isso que contei tem uma finalidade. Todos nós possuímos uma mente capaz de emitir vibrações, tanto o encarnado como o desencarnado. O que fizemos, vocês também podem fazer. Os invasores só penetram onde não há resistência. Quando os irmãos se reúnem para os trabalhos, a energia que as mentes emitem, se plenamente positiva, forma uma proteção inviolável. É essa a medida que o médium precisa alcançar em qualquer situação em que se encontre, quer em seu trabalho diário, numa festa, num passeio, em sua casa, ao dormir e principalmente nas sessões mediúnicas. O grande guardião nosso somos nós mesmos. Muito interessante esse capítulo. Ele traz muitos ensinamentos que nós podemos e devemos tirar de como devemos nos proteger. E é isso que a gente fala, todo mundo que está aqui já deve ter ouvido. Sai dessa vibração, sai dessa sintonia, entra nessa ou naquela vibração. Não baixa a sua vibração. Então vejam que uma palavra negativa, ele deu o exemplo da palavra ódio, por mais que ela esteja sendo colocada numa boa intenção, como na frase que ele colocou, né? Só que haja somente o amor e não o ódio, mas a palavra foi dita, então ela vibra. E nós devemos tirar isso, né, de exemplo, entender que nós precisamos estar atento àquilo que nós falamos, nós pensamos, nós vibramos, até as palavras que usamos nas nossas orações, para a gente saber se proteger e se blindar. E vamos para o próximo capítulo. E o próximo capítulo se intitula Parabéns para nós. Existe uma emoção quase incômoda, sufocando o meu desejo de transmitir essa nova mensagem aos amados amigos da Terra. Tento vencê-la porque não ache que seja errado senti-la. Não porque ache que seja errado senti-la, mas porque embaralha um pouco as minhas ideias. E é grande a minha responsabilidade ao transmitir pensamentos que vão ficar registrados e podem ser lidos por tanta gente. Olha que pessoa especial, Luiz Sérgio, né? Há um halo de felicidade ao redor deste ambiente, uma felicidade que decorre da satisfação pelas tarefas realizadas em um ano de pequenas, mas produtivas reuniões. Aqui ele está se referindo ao culto do Evangelho no Lar, na casa de Dona Olinda, que era onde ele foi chamado para ser mentor, aceitou a tarefa e trazia essas mensagens que foram colocadas nesse livro Intercâmbio. Então, está fazendo um ano que ele está transmitindo essas mensagens, que esse culto começou e ele está comemorando por isso, tá? Por isso, é bom que se fale dele por alguns momentos. Afinal, não vive a humanidade envolvida na eterna busca da felicidade? É fato que felicidade é um estado de espírito. Ela surge em determinados momentos de nossa caminhada, quase sempre decorrente de um laborioso envolvimento em alguma situação. Essa situação pode ser a realização de uma tarefa a contento, a obtenção de um galardão almejado, a conquista de uma posição melhor no contexto social, a afinização maior com alguém a quem queremos bem. Há pessoas, entretanto, que raramente passam pela bênção da felicidade. Elas imaginam a sensação de felicidade como uma coisa ininterrupta. E,
Por isso, não acurtem a contento quando surge em menor intensidade. Talvez alguém discorde de mim, mas a experiência me tem demonstrado que às vezes a felicidade transparece tão evidente que devemos sorvê-la com prazer, sem nos amedrontarmos com os momentos de recesso que porventura se seguirão. Sabe, quando você está tão feliz, você fala, tem até medo, porque logo vem alguma coisa por aí, quando a gente se sabota. É que novos desafios nos serão colocados à frente e a tensão decorrente da necessidade de vencê-los nos impedirá de sentir seguidamente a emoção do ser feliz. Se falo de tudo isso nessa tarde é porque estou vivendo um momento muito particular. Apesar de saber que o tempo transcorre incessantemente e que toda hora é importante para o trabalho no bem, eu ainda estou ligado a estas coisinhas da terra, tal como o hábito de festejarmos os aniversários. É gratificante para mim saber que venci um ano de tarefas, as quais pareceram tão difíceis de serem realizadas. Como vocês aí do outro lado, mostram-se contentes por lembrarem que estão a um ano do primeiro culto, eu me congratulo com todos e acho que nos devemos dar os parabéns. Aliás, eu noto que, se bem que, de maneira mais sóbria, os mentores que me encaminharam a esse trabalho também estão bastante satisfeitos com o acontecimento. Parabéns para nós. Mas não nos esqueçamos de que esse é só um começo. À medida que progredirmos, as tarefas tornar-se-ão mais complexas. Orar, vigiar e cuidar de não fraquejar é o mais necessário. A vida continua. Um grande abraço do amigo que ainda está sequioso de saber e entusiasmado pelo trabalho. 2 de agosto de 1979. Que lindo, né? Poxa, estamos quase chegando ao fim do livro. Não, ainda temos um mês pela frente. Mas a cada dia que nós estamos aqui lendo Luiz Sérgio é muito gostoso, é muito bom. Eu não sei se vocês conseguem, ouvindo o que eu estou lendo aqui, sentir aí na casa de vocês o que eu estou sentindo aqui agora. Uma energia muito boa, muito especial, em virtude do suporte espiritual que a gente recebe para fazer esse trabalho. Não é só uma simples leitura, tem amparo da espiritualidade e com certeza de Luiz Sérgio. Então, eu espero que vocês estejam aí sentindo esse quentinho no coração, essa leveza na alma, como eu estou sentindo aqui agora. Termino o capítulo de hoje, os capítulos de hoje, deixando aqui a reflexão para estarmos mais atentos às palavras que usamos ao orar, ao buscar irradiar boas energias para outra pessoa, aos nossos próprios pensamentos, a proteção que a gente busca ter no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Precisamos estar atentos e vigilantes, não só sendo médium, né? Ele cita os médiuns no final do primeiro capítulo, mas todos nós precisamos estar atentos, vigilantes. E hoje aprendemos um pouquinho mais como nos manter assim, como fazer isso com o nosso querido Luiz Sérgio. Vejo vocês sábado que vem, se Deus quiser. Um beijo, bom final de semana para todo mundo.